paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que a gente tem ouvido de Deus, daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. É sempre um desafio falar sobre esse assunto da área mental, porque geralmente é um assunto que não é tratado muito em igreja, trata em qualquer outro lugar, menos na igreja. E Jesus sempre tratou esse assunto. A Bíblia inúmeras vezes fala sobre situações onde o sentimento e a alma precisa de um cuidado especial. Obrigado, Carla e Arthur, pelo carinho, pelo convite e por nos receber tão bem. Nos sentimos em casa aqui. Estava falando de manhã que semana passada, na terça-feira, eu vim falar ali na JBS. Daí no domingo eu preguei na Igreja do Centro, na Cristianismo Decidido, e hoje eu estou aqui. Então, estou quase virando um holandense mesmo, né? De tanto vim para cá. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, o versículo 10. Vamos falar um pouquinho hoje sobre qual o sentido da vida. João 10, 10. E se parar de estudar e se preparar, eu acho que a gente nunca termina, né? A Elisete continua fazendo uma pós de terapia de família e casais. A gente tem que sempre estar se preparando e estudando sobre esse assunto de relacionamento. João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham vida em abundância. Bendita a palavra do Senhor. Quando a gente fala sobre, vocês estão dando uma ênfase, não só nesse momento, mas em outros momentos, sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de ideia, de uma conscientização ao combate ao suicídio. Eu tenho alguns números aqui da OMS que vai ajudar você a entender um pouquinho o quanto isso é real e por que as pessoas buscam esse caminho. No Brasil, a cada 45 minutos acontece um suicídio. Não é tentativa, a tentativa é 4, real é 1, a cada 45 minutos no Brasil. Isso dá uma média de 30 pessoas por dia no Brasil que tira a sua vida. A nível mundial, uma pessoa tira a vida a cada 40 segundos. Isso dá 90 pessoas por hora. Durante esse tempo que a gente vai estar aqui, bastante gente vai perder a sua vida. Por dia, dá 2.160 pessoas no mundo. E por ano, mais de 788 mil pessoas. É um número muito alarmante e muito gritante. É a segunda maior causa de morte entre os jovens. A primeira causa é moto, a segunda depois é suicídio. O pessoal que anda de moto precisa tomar cuidado. Sabe, querido, quando a gente entra num assunto desse, pode deixar esse versículo aqui, a gente já tem que começar pelo menos respondendo 3 perguntas. A primeira delas é: para onde vamos? Porque cedo na vida nós aprendemos a entender, aprendemos a lidar com a morte. Cedo na vida. Quando Davi tinha 2 anos, ele ficou na casa de um amigo da igreja, o Gerson, e eles foram num velório, e ele estava no colo do Gerson ali, e quando ele viu o velório, as velas e a flor, ele cantou, ele falou assim: é bolo de parabéns? Porque ele nunca tinha visto. Daí até explicar para ele que não é bolo, que era alguém que tinha morrido, e tentar explicar tudo isso. Então, cedo na vida a gente lida com a morte e lida com as situações de morte. Talvez se você já foi criança, já conviveu perto de criança, aliás, talvez você já ouviu criança perguntar: morreu, como está ali? Vai para onde? Para onde vai? O que vai acontecer? O que não vai acontecer? Quem morreu? Por que não volta mais? Por que não vem? Então, a primeira coisa que a gente pergunta é essa, precisamos fazer essa pergunta, é: para onde vamos? A segunda é: de onde nós viemos?
Quem sabe, se nós descobrirmos de onde viemos, saberemos para onde vamos. Se eu descobrir de onde eu vim, eu vou ter noção para onde eu vou. Talvez não seja um ir, mas seja um voltar. A Bíblia fala isso em Eclesiastes: do pó viemos e ao pó voltaremos, e o nosso espírito volta a Deus que o veio, a Deus voltará. Se isso volta para Deus, talvez é por isso que a gente tem uma certa saudade do céu, sem nunca ter estado lá, entre aspas. Você veio de lá, você sabe o que é isso. Então, se você descobrir de onde você veio, você vai saber para onde vai, porque nós vamos. Mesmo o bebê mais novinho, provavelmente daqui a 100, cento e poucos anos, 105 anos no máximo, nenhum de nós vai estar aqui. Provavelmente ninguém de Rolândia vai estar aqui daqui cento e poucos anos. O púlpito, o piso, as árvores, os prédios supera a gente. O tanto que a gente vê prédio de 1857. A gente vê coisa aí esse dia a gente foi num lugar, estava lá uma construção de 1820. As construções ultrapassam a gente. E uma terceira pergunta que nasce das duas primeiras é: o que é que estamos fazendo aqui? Essa é a mais importante. Por que eu existo? Qual a razão de existir? Eu sempre falo isso, eu tenho uma concepção que a minha e a sua vida é uma resposta para a vida de alguém. Você é uma resposta para o seu marido é uma resposta para você é uma resposta para os seus filhos, para o seu vizinho, para o lugar que você trabalha. Eu e você somos a resposta para a vida de alguém. Tem alguém questionando alguma coisa, tem alguém buscando uma razão de viver, e só o fato de você estar vivo já dá segurança para ela também. Se eu vim de algum lugar, para onde voltarei? E por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente descobre o porquê e qual a razão de estarmos aqui, a gente começa a se preparar para isso, começa a focar para isso. Então a nossa vida, ela passa a ter razão. Eu não sei vocês, queridos, mas eu já vivi sem um objetivo claro na vida, e nem porque eu estava vivo. É horrível. A gente levanta sem vontade de levantar, a gente deita sem vontade de deitar. É horrível. Quando a gente não tem uma razão na vida, é horrível. Eu falo que a nossa vida, ela é colocada em cima de um tripé. Eu preciso estar bem espiritualmente com Deus, resolvido com Ele. Eu preciso ter a minha vida familiar resolvida. E eu preciso definir minha profissão. Quando eu tenho essas três coisas definidas na minha vida, eu vou embora. Agora, quando a gente não consegue ter uma profissão definida, quando a gente não tem uma vida familiar bem resolvida, e quando a nossa vida espiritual não é resolvida, a gente vive cambaleando. Imagina você, saiu de casa hoje, por volta de umas 6 horas, 6:30, começou a se arrumar, veio para cá, vai ficar aqui por 1 hora, 2 horas, e depois volta para casa. O que fez nesse período? É nesse tipo de intervalo que eu estou falando, que é a nossa vida. Nós estávamos em Deus, a Bíblia diz que nosso espírito estava lá, e a gente veio para a terra por um intervalo. Nesse intervalo, o que é que eu faço? Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou daqui. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós somos viajantes, nós estamos de passagem, e nessa passagem, que tipo de impressão que eu estou deixando? A grande pergunta é: qual é o sentido da vida? O que é que estamos fazendo aqui? O que é que faz a vida valer a pena? Porque essa nossa correria diária, acorda cedo, dorme tarde, come um pão penoso da vida. O Salmo 127 fala sobre isso. Para quê? Pagar boleto? Compra um carro, paga seguro, paga boleto, trabalha, paga boleto.
Se fosse só isso, não tem razão. Tem tanta gente sem rumo, tem tanta gente sem direção. Todos nós queremos fazer a vida valer a pena. Desde muito criança, eu ia falar pequeno, mas pequeno ainda sou. Daí perto do Arthur eu me sinto menor ainda, né? Parece um gigante perto da gente assim. Mas desde criança eu ficava pensando, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu não quero fazer nada só para pensar em ganhar dinheiro, eu tenho que amar aquilo que eu faço. Não que quando você ama aquilo que você faz, você não ganha dinheiro, é aí que você ganha mesmo. Mas eu não queria ter uma profissão. Meu pai queria que eu fosse caminhoneiro. Nada contra os caminhoneiros, é legal, leva comida para lá e para cá, mas eu não queria esse propósito para a minha vida. É importantíssimo o papel do caminhoneiro, mas eu nem ia alcançar o pedal do acelerador lá embaixo, lá. Tem que colocar uns tamancos para poder alcançar. Eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a minha vida. E daí aí surgem as coisas, a gente tem que estar atento à nossa vida. Desde que eu me entendo por gente na escola, eu fui eleito líder de turma, líder de classe. Eu falei, nossa, eu acho que eu sei cuidar de gente, eu acho que eu sei cuidar de gente. E a partir daí fui. No contraturno na escola eu atendia lá no departamento de saúde, conversava com um monte de gente, sempre em grêmio estudantil. Quando a gente começa a perceber essas coisas, eu percebi, nossa, eu acho que eu gosto de lidar com gente, eu vou me preparar para isso. E desde cedo comecei a me preparar para cuidar de gente. Então você precisa entender o seu propósito, entender aquilo que você foi chamado e começa a se preparar. Querido, ninguém quer simplesmente passar pela vida. Ninguém quer absorver uma rotina repetitiva, cansativa e viver com ela até o fim. O meu pai falou assim, em 27 anos de prefeitura, ele se aposentou agora, eu nunca faltei na minha vida. É mesmo, pai? Nunca tirei umas férias. Daí entrou aposentadoria, não sabe o que faz da vida, não sabe desfrutar aquilo que tem, não sabe, ele era só mais um número lá na prefeitura. Não que não tinha que faltar, não tem que faltar mesmo, mas fazer algumas coisas para poder valer a vida, fazer a vida valer a pena é importante. Todos nós, todos os atos que nós tomamos durante a nossa vida, vai refletir na eternidade. É muito arriscado deixar para a última hora, para acertar as coisas na última hora, para poder fazer o bem na última hora, até porque ninguém sabe qual será a última hora. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, a busca do sentido da vida. Esses dias eu conversei com uma pessoa, olha a vida, morava Querência do Norte, estudava em Paranavaí, chegava da faculdade 2h30 da manhã, 5h30 acordava, porque 7 horas entrava no serviço de servente pedreiro, trabalhava até às 5, tomava um banho, 6 horas pegava um ônibus para Paranavaí, estudava das 7 até às 11, das 11 chegava em casa 2h30 da manhã de volta. Fez isso durante 4 anos na faculdade de geografia. Cansativo, exaustivo, de chegar a um ponto de um estresse absoluto. Se formou, foi dar aula, não gostei, ele voltou a ser servente. Falei, meu Deus, cara, não te deu um negócio ruim? Falou, cara, eu não sei. Sabe, querido, a gente não pode perder tempo na nossa vida, tem que buscar de Deus direção e saber qual é o rumo que a gente vai, porque senão perde o sentido, perde a razão. Não estou dizendo que ele tem que ser professor de geografia, sei lá, mas faz qualquer coisa, pinta mapa geográfico, faz qualquer outra coisa na área que ele se preparou, estudou tanto em cima de uma área, e depois vai para uma outra totalmente diferente. Não estou dizendo que não pode, muita gente forma em determinada área e depois muda, não é o problema. O problema é a gente desistir.
Uma das armas que a gente precisa lutar contra a ansiedade, e essa ansiedade é que leva à depressão, e a depressão é que tira da gente a vontade de viver. A ansiedade aumenta quando você ignora aquilo que está acontecendo com você. Se precisar, busque ajuda. Por isso que a Elisete está vindo aqui, por isso que eu atendo um monte de gente lá na igreja, e a gente fala isso toda hora. Se precisa de rumo para poder, vem conversar, vem buscar ajuda, vem dar uma direção, conversa com os pastores, conversa com o seu líder de célula, mas precisa conversar. Quem não sabe a que veio e por que está aqui, sofre de uma ansiedade que leva à depressão. Eu pensava assim comigo: eu preciso fazer alguma coisa relevante, eu quero cuidar de gente, eu não tenho tamanho, mas tenho uma voz boa. E a primeira coisa que eu fui fazer, querido, foi trabalhar com rádio. 16 anos eu já tinha a voz dessa grossura, assim, e eu fui lá fazer uns testes, fui fazer um curso na Maringá FM, Maringá, trabalhei madrugada na Maringá FM, só de saber que eu estava conversando com gente, para mim já estava jóia. Fui fazer curso, fui me preparar, fui fazer tudo aquilo, depois eu percebi que não dava para ser crente e ser radialista, principalmente em FM, não dava, daí eu tive que mudar outro rumo. Mas a gente precisa saber para que veio, o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que a minha vida significa. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou avó, eu sou um bom filho, se o seu momento é de estudante, seja um bom estudante. Se o seu momento é um começo de um casamento, seja um bom começo de casamento, mas precisa ter rumo, precisa ter direção. Alguns anos atrás, quando a Elisete falou assim, eu tenho vontade de colocar meu sonho em prática, de fazer psicologia, tinha um monte de jovens na igreja também começando a faculdade, um monte. Vocês se perderam nos seus focos, e a Elisete foi firme, a gente pegou firme, e foi firme, e de repente forma, e tem gente ainda pensando que vai começar na vida a fazer. O que é que estou fazendo da minha vida? O vazio existencial é um fator gerador de ansiedade. À medida em que me sinto vazio, eu fico ansioso por algo que me preencha, e eu vou tentar fazer isso de alguma forma. Podemos entender isso um pouco melhor, querido. Nós vivemos um mundo cheio de gente vazia. Você já tentou conversar com algumas pessoas em fila de banco, qualquer lugar assim aleatório, e as pessoas não têm o que falar? Não tem o que falar. Você vai puxa um assunto, ou vai falar de política, ou vai falar do tempo, não sabe. Tem gente que conversa pelo WhatsApp, meio mundo, fala um monte de coisa, chega tete a tete para conversar, não sabe. Esse mundo que a gente vive é um mundo de excessos, é um mundo pluralista. O que é pluralismo? É excesso de oferta e pouca demanda. Muita coisa de uma mesma coisa. Você já percebeu quantos tipos de molho de tomate existe? Hoje eu já aprendi, mas teve uma vez que a Elisete pediu para mim comprar. Você chega naquela gôndola, dá uma olhada assim, meu Deus, é com pele, é sem pele, é molho, é tempero, sem tempero, é engarrafado, é importado, é brasileiro, é sem açúcar, com açúcar, e tem os tradicional, e tem o de pizza, e tem o de tanto. Querido, quando eu era criança, ia no mercado com meu pai, era macho de tomate e elefante, de latinha, era aquele lá, e pegava e voltava para casa. Aquela gôndola de macarrão, para que tanto aquele negócio daquele jeito? É tudo a mesma massa, só muda o formatinho e o jeito. É pene, é pena, é não sei o que, é parafuso, e vai. É sêmula, que eu não sei até hoje o que é ovo, é trigo, é com trigo, e vai, e é muito, gente,
E no mercado é uma gôndola inteira só de macarrão. E aí vai indo, tantas coisas na vida da gente. Quantos tipos de arroz existe? Parborizado, integral, cateto, e daí super integral, 7 grãos, 20 grãos, e aí vai indo. Você ia numa padaria, antes era pão francês para vender, hoje tem todo tipo de pães que você imagina para comprar. E essas coisas vai deixando a gente meio confuso com muitas coisas que a gente tem que decidir. Ir numa pizzaria hoje, gente, é 150 tipos de combinações de pizza que tem. Antes eram os básicos, 3, 4 tipos, acabou de... Você pergunta, mas qual delas é a melhor? Todas são boas. Qual delas sai mais? Todas saem. Sai nada, as básicas, vai ter muita opção. Muita opção. Pensa no universo de muita coisa e da mesma coisa. A segunda palavra que a gente vê nesse mundo aqui é hiperatividade. É o modo como a nossa relação com esse mundo de pluralidade. Ou seja, numa época em que os nossos avós faziam uma coisa por vez, hoje ninguém faz uma coisa só por vez. A gente está em casa, não lendo jornal, que pouca gente lê jornal hoje, eu ainda leio, na igreja a gente faz assinatura, eu chego lá e pego o jornal e leio, mas pouca gente lê jornal, mas a gente assiste o jornal, você dá uma olhada no Instagram, você ainda vê os mais, eu vou falar os mais antigos, vê o Facebook, mas o pessoal mais novo não fica mais no Facebook, só os da minha idade, assim, e do Arthur para cima. Você está ficando velho também, Arthur, entendeu? Então assim, o pessoal mais novo não fica mais, daí fica de tantas, ainda respondendo 4 grupos do WhatsApp, e mais o grupo da família, e o grupo da família 2, que tem um que é o oficial, e tem um 2 que é só os top que fica lá, entendeu? Tem sempre, tirou umas pessoas chatas do meio e criou outro grupo lá. Acho que eu não sei dessas coisas, né? Entendeu? Então assim, a gente fica no meio disso tudo, e respondendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E daí o tempo vai passando, essa coisa vai consumindo a nossa vida, e quando vê, passou o dia e a gente não fez nada. Passou o tempo e a gente, a hora que deita a cabeça na cama, você fala, nossa, o que eu fiz hoje de produtivo? Nesse negócio de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, as mulheres são mais tranquila que os homens. As mulheres são multifocais, elas foram criadas por Deus para gerar vida, elas precisam proteger a vida que está sendo gerada dentro dela, por isso que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, que ela tem que cuidar da saúde dela e do bebê que está dentro dela. A mulher tem essa capacidade, o homem não, o homem é diferente, ele gera a vida de fora dele, por isso que o homem é foco, é desempenho, é conquista, é uma coisa de cada vez. Fazer 2 coisas ao mesmo tempo não é fácil para o universo masculino. Faz tempo que eu não faço isso, mas quando a gente fervia leite em casa, e eu ia ferver leite, era ferver leite, eu tinha que ficar assim, olhando, porque aquele negócio sobe de uma hora para outra, e a gente não dá conta de fazer 2 coisas. Sábado eu fiz almoço, olha o almoço que eu fiz, couve e bisteca de porco. Primeiro eu fiz a couve, murchou, esfriou, depois eu fiz a bisteca. Como é que eu vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Não dou conta, não dou, e do leite fica ali, ó. E se Elisete pedir, amor, pega um copo, espera um pouquinho que eu estou fervendo leite. Amor, só pegar o copo, espera um pouquinho, estou fervendo leite. Amor, ferveu, derrubou. Gente, nunca consegui ferver um leite sem derrubar. Por quê? Porque é desse jeito assim. Então, e hoje, querido? Hoje a gente faz o trabalho de 5. As pessoas chegam em casa exaustas, porque as pessoas, para cortar salário, para cortar custo nas empresas, eles mandam um monte de gente embora, e aquilo que 5 pessoas fazendo, só um faz. E a gente se vê doido. Quantas pessoas eu atendo na igreja, falavam, pastor, no meu setor era assim, 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 agora eu tenho que fazer tudo e mais um pouco. Quem trabalha com vendas, quem trabalha em banco sabe como é. Se alcança a meta, se não alcança a meta é mandado embora, se alcança a meta eles aumentam o mês que vem. Eu falo que quem trabalha com vendas precisa arrumar emprego todo dia, né? Ele tem uma meta para alcançar todos os dias. Antigamente tinha horário de trabalho, hoje não tem mais. Chega em casa, tem um WhatsApp do chefe orientando alguma coisa.
correria, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, respondendo mensagem, falando com pessoas, conversando com gente, e conversando aqui, e a pessoa pode falar assim, pode falar que eu estou te escutando, estou aqui respondendo, mas estou te escutando, não está nada, é muita coisa para resolver. Uma outra palavra que representa o nosso tempo, imediatismo. Hoje, se você não quiser fazer nenhum tipo de receita de comida, você vai no mercado maior, tem tudo congelado, tudo, não fica aquele sabor, mas fica tudo, dá para fazer tudo, qualquer receita. É para ontem as coisas, é para ontem, é na correria. Enquanto se diz de celular, querida, tudo acontece instantâneo, tudo acontece instantâneo. Se de alguém falou para mim, nossa, você soube o que aconteceu lá nos trem? Eu falei, eu não. Nossa, você não viu no celular? Eu não, querido, eu fiquei meia hora sem olhar redes sociais, um trem se bateu lá em São Paulo, com perdão da palavra, não tem nenhum parente lá, não tem ninguém que me interessa lá, mas eu tenho que estar sabendo, porque se eu não souber, eu sou um alienado. Nossa, eu tenho que olhar as redes sociais, tem que estar acontecendo alguma coisa legal em algum lugar, que eu não posso deixar de saber. Vibrou, eu preciso pegar na hora, vai que acontece alguma coisa que faça a vida valer a pena. Eu fico tentando buscar alguma coisa imediata para as coisas. Como diz aqui, nossa, que legal, né? Psicólogo, sim, 5 anos. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Outra coisa, a gente vive no mundo de aparências. Como viver no mundo assim? Que as pessoas valem o que vestem, o carro que andam. Viver no mundo de aparências é complicado, porque a vida é feita para mostrar e não para viver. Quanta gente às vezes vai num espetáculo, um circo, em qualquer outra coisa que tem alguém apresentando, sempre tem alguém filmando, o filho, o vizinho filmando alguém, mas ele não está curtindo o momento. Está filmando para mandar para alguém, ou para postar para alguém ver depois, mas ela não vê aquele momento, naquela hora. Querido, tem filhos que apresentam. Não estou dizendo de você filmar, tirar uma foto e acabou, e depois olhar nos olhos e ver ele apresentando. Porque a gente faz as coisas para mostrar, e não vive o momento. Esse dia deu vontade, eu estava de férias, uma pessoa filmando a praia, olha aqui, que coisa mais linda, que não sei o que, e filmando e falando, que legal, daí, falei, bom, agora que ela filmou, mostrou, vai sentar e vai curtir, foi embora. Depois ela olhando no celular, nossa, olha como é que é bonito, não curtiu, não viveu aquele momento, não estava lá. Antigamente falamos que o ser era melhor do que ter, hoje, é melhor aparecer do que ser. As pessoas estão mais preocupadas em mostrar. Eu tenho que mostrar. Outra coisa, querido, nós vivemos também num mundo de maldade. A maldade tem aumentado, a gente desconfia de todo mundo, de todos. Nós estávamos fazendo um negócio, e fazendo esse negócio nós tínhamos que subir na casa da pessoa, para poder comprar um ar-condicionado lá para uma sala. E a pessoa falou, não, eu vou descer, com ar-condicionado, entrego lá embaixo. A gente com medo do cara estar falando que mora ali, mas não mora, e está ali embaixo, o negócio ser roubado, e ele com medo de receber a gente na casa dele e roubar a casa dele, e os dois com medo. Ele já tinha abrido o jogo, falou, olha, a gente está com medo. Eu falei, eu também estou com medo de receber vocês. Falei, então vamos receber, que vai ficar melhor. Deixa eu subir na casa dele. Ele falou, rapaz, me perdoa, mas eu tenho medo, porque eu não sei quem vai colocar na minha casa. Falei, pois aí, o meu medo era receber lá embaixo, e a hora que eu pego o ar-condicionado, chega a polícia, está roubando. E a gente está com medo. As pessoas chegam para conversar com a gente. Esse dia eu estava em Londrina, parado, esperando eles ir para uma situação, chegou um senhor, bateu na porta. A hora que bateu na porta, já veio assalto. Quase que eu já dava carteira para ele, celular, as coisas. Ele falou assim, moço, eu esqueci. Chamou de moço, já ganhou, né?
esqueci meu celular, eu tenho que fazer uma entrega, você pode ligar no telefone da pessoa? Eu falei, meu filho, ligo para a China, para o Japão, para qualquer lugar, liga. Eu estava com tanto medo que era um assalto, não era. Por quê? Porque o mundo está mal, e nesse mundo mal a gente anda com medo. Quando nós mudamos para Londrina, a gente tinha um Camargo, eu pensei que ia ser assaltado em cada esquina, nossa, andava assim, olhando para o lado, e falei, amor, vamos parar de assistir, porque isso aqui está alimentando uma coisa que não é verdade. Depois, gente, eu moro em Londrina 19 anos, nunca foi assaltado. Isso deixa a gente agoniado, com medo, desconfiado de tudo e de todos. Quais os sintomas? Como é que a gente lida nesse mundo? Como é que lida nesse mundo cheio de problemas que a gente vê? Perda da motivação. As pessoas tiram a sua vida porque ficam desmotivadas. Estou pouco me lixando, ninguém está nem aí para nada, por que eu tenho que ficar me preocupando? Eu faço tudo certo e dá tudo errado, o outro faz tudo errado e dá certo para ele, então tudo se exploda. Quando a nossa vida ela não tem sentido, a gente começa a se desinteressar pela vida. A gente não quer morrer, mas a gente não quer viver. A gente não quer tirar a nossa vida, mas a gente não quer mais. Sabe aquele negocinho, olha, eu não quero tirar minha vida, mas podia ter um raio cair na minha cabeça, um caminhão, um avião, qualquer coisa acontecer para destruir. Quando a vida não tem sentido, a gente começa a se desinteressar pela vida. Outra coisa que a gente perde é a satisfação. A gente corre, a gente conquista, e no final do tempo, a gente não consegue desfrutar da nossa conquista. Meu pai, durante toda a vida, ele trabalhou e lutou para ter a casa própria. Em nome disso, não estou dizendo que é errado, é o jeito dele, mas em nome disso nós não temos experiência na nossa casa de sair de férias, de viajar como família, de comer uma pizza como família, porque o foco era a casa. E com isso não teve relacionamento. Meu pai tem uma casa, só que a gente, quanto filho, não gosta de ficar lá. Não tem sentido. Não estou dizendo que não tem que comprar aquilo, estou dizendo que a gente não pode focar numa coisa só, material, e esquecer o que é que vale a vida o que vale a pena na vida. Geralmente não se desfruta daquilo que conquista. Outra coisa, perda do foco. No mundo de excessos, no mundo de aparências, no mundo de insatisfação, se perde o foco com facilidade. Quem tem criança pequena sabe, está fazendo a tarefa em casa, a televisão ali perto, de repente sai uma notícia, alguém manda de lá, não, mas não sei o que, você está aí da tarefa, você está prestando atenção aqui, daqui a pouco solta outro de novo. A gente perde o foco com facilidade. Por quê? Porque não sabe o que é da vida. Sabe por que nós temos muitos focos? Por medo de abraçar um só e ele ser errado. E por que tem medo? Porque não orou, não foi para o lugar secreto, não falou com Deus para saber, é isso que Deus quer da minha vida, eu vou para cima. Daí não sabe, faz um monte de coisa. Se eu abraçar um projeto que no final se mostre menos importante que as outras coisas, eu vou ficar frustrado. Quando a pessoa não tem um sentido na vida, o sentimento que ela alimenta é um sentimento de deslocamento, se sente deslocada. Você já foi num lugar, numa festa, que você entende que ali não é seu lugar? Queridos, uma vez, meu Deus, eu não sabia que a pessoa era tão rica daquele jeito, me chamou para ir na casa dela, eu e Elisete, para um jantar não sei do que lá. Quando a gente chegou na porta do apartamento, eu já dei uma olhada para mim, eu estava de uma calça jeans e um moletom amarelo, falei, meu Deus, a hora que eu chego, todo mundo com as camisetas lindas, do jacarezinho, não sei do que, e eu com aquele moletom amarelo, mas não dava para tirar, porque a camiseta de baixo estava pior ainda. Meu Deus, que vontade de subir daquele lugar. Sabe por que eu não sumi? Porque tinha uma comida boa lá. Gordinho gosta de comida boa. Porque, queridos, é horrível você chegar num lugar e estar deslocado. E tem gente que está assim na vida.
Se Deus não dá um rumo, se Deus não dá um propósito, se Deus não dá uma direção, a pessoa se perde. Tipo assim, eu não faço parte desse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Se você tem um filho adolescente, queridos, está tão perdido em si mesmo, que não tem conexão com nada, não sabe brincar, não sabe correr, não sabe fazer nada diferente. Esse dia eu vi uma menininha brincando, assistindo um vídeo. Sabe o que era o vídeo? Era um vídeo de duas menininhas brincando de casinha. Ela não brinca mais, ela assiste o vídeo de outras menininhas brincando. A pessoa não entende que a vida é uma dádiva, então quando ela não entende que a vida é um presente, ela se arrasta. Não tem sentido na vida, não quer viver, não que queira morrer, ela só não quer viver mais. Como sair desse lugar? Aquilo que o Arthur falou no começo aqui. Começa saindo, indo para o seu lugar secreto, falando com Deus. Quando orares, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, que o teu pai que te vê no segredo te recompensará. Fala com ele. Deus, eu estou perdido, eu sei que eu estou aqui, eu tenho uma razão, mas eu não sei a razão, por favor dá um rumo para mim, dá uma direção para mim, me mostra o que é que eu tenho que fazer, me mostra qual a razão, me mostra porque que eu estou naquele trabalho, me mostra porque que eu moro nessa cidade, me mostra tudo, e Deus tem plano para tudo, e te revela em todas as coisas. Pratique seu tempo a sós com Deus, fala com Ele, leia a Bíblia, leia bons livros, escute músicas boas que adora a Deus, fala com Deus, se desligue do celular nesse tempo. Aí vou ter meu tempo com Deus, mas leva o celular junto, cada vibrada você desloca, perde a concentração e vai para lá, para ver o que tem. Se desligue do celular, ou desligue o celular, se você não consegue se desligar dele. Fique um tempo sozinho, você e Deus. Deus tem a resposta. A Bíblia diz que toda a nossa vida foi escrita no livro da vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava lá. E se Ele estava lá, Ele sabe todo o seu projeto de vida. Se você perguntar para Ele, Ele vai te responder. O negócio que a gente vai tentando sozinho, vai fazendo sozinho, vai enfiando a cara sozinho, e não tem resposta sozinho. Um momento que não merece o seu foco, ele não merece ser vivido. Repense as suas rotinas e prioridades. Esse dia eu estava escutando uma palestra que a pessoa falou assim: você precisa de mais quantas horas no seu dia? Daí eu falei, eu acho que eu queria mais umas 2 horas. Daí a pergunta foi na sequência, para fazer o quê? Mais do mesmo. Para fazer o quê? Ficar mais 2 horas na rede social? Fazer o quê? Tem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, tem coisa que só rouba o nosso tempo, que não agrega valor, que não ajuda em nada. Tem coisa que a gente não precisa. Se alguém falou assim, você quer dar um rumo na sua vida, você quer dar uma direção na sua vida, você não consegue sair nem num grupo do WhatsApp que te atrapalha, como é que você vai dar um rumo na sua vida? Começa dando uma olhada, tem grupos ali que você não tem que estar. Gente, tchau, isso aqui não me agrega em nada. Ah, mas vai ofender. É 2 trabalhos, ofender e desofender, mas eu não vou ficar aqui mais. Tem coisa que já é fundamental na nossa vida, exemplo, filhos, filho é prioridade, pode ser que ele está crescendo e você não está vendo. Tem sempre alguma coisa na minha rotina que eu posso mudar, que eu posso melhorar. Agora tem coisas importantes que precisam entrar na minha rotina: vida com Deus,
Devocional precisa entrar na minha rotina. Alguém falou assim, queridos, bem interessante isso: se eu quero ficar especialista num assunto, eu preciso estudar aquele assunto 2 horas e 40 por dia, 10% do nosso dia, por 10 anos. Vê os especialistas que dão palestra, que ministram, que ensinam as coisas por aí. No mínimo foram 10 anos de treinamento de 2 horas e 40 por dia. Qualquer pessoa pode ficar especialista em qualquer assunto em 10 anos. Pastor, mas 10 anos é muito. Passa muito rápido. Quer ficar especialista no assunto? Tira e marca 2 horas por dia para estudar sobre aquele assunto. Daqui 10 anos você vai estar dominando como ninguém, porque ninguém faz isso, e os que fazem se destacam. Ah, mas eu não consigo. Não consegue, foca ali, esfrega, escreve, desliga o celular, pega um monte de coisa e vai para cima. E por último, querido, nós precisamos ter uma vida espiritual saudável. Queridos, existe uma eternidade. Esse tempo que a gente vive aqui é curto em relação à eternidade. Tem uma frase que diz assim: quando fecho meus olhos para essa vida, eu os abro para a eternidade. Só que essa vida aqui, tão curta, ela precisa ser vivida para impactar as pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas. Quantas pessoas reclamam que a segunda-feira é uma porcaria? Por quê? Porque não vão a uma igreja, não escutam uma palavra e encaram a segunda-feira com fé. Você já está saindo na frente. Os cristãos, as pessoas que amam a Deus, que vão para o culto ao domingo, na segunda-feira já está na frente, que a maioria está reclamando. Ô segunda-feira braba. Para nós não, ô segunda-feira abençoada. As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã de novo para mim, e eu vou para cima. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de que minha vida não tenha significado nada. Já sabemos de onde viemos, e já sabemos que não vamos ficar aqui. A pergunta é: o que faz a vida valer a pena? O que faz a vida valer a pena? Pode ser que você não realize tudo que o mundo diz que você tem que realizar. Pode ser que você não desfrute de tudo aquilo que o mundo diz que você tem que desfrutar. Mas uma coisa ninguém pode tirar de você: o privilégio de viver uma vida com sentido, a eternidade que bate dentro de você, que faça sentido, viver uma vida que faça sentido, que deixe uma marca bonita na vida das pessoas que nos cercam, que possamos viver a nossa vida com significado. Quando eu era adolescente, 13 anos, eu sempre busquei isso na minha vida. Nós tínhamos em casa a falecida lista telefônica, aquelas amarelonas, as páginas amarelas. Eu catei papel de carta, escolhi 20 nomes, mais ainda 50 nomes, olhava para o nome da pessoa, falava: Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa aqui? E escrevi uma carta, impunho, pedia para Deus o que era, e eu escrevia e criava no correio aquele monte de caixa e colocava lá. 17, entre 14 e 17 anos, um dia bateu um senhor na cara do meu pai lá, no apartamento: é aqui que mora o Ferdinando? Falei: é. Saí para fora, o rapaz falou assim: você que mandou uma carta para minha esposa? Falei: vou apanhar agora. Eu falei: fui. Ele falou: o que aconteceu? Eu estava desconfiado que a minha esposa estava me traindo. Quando chegou uma carta com o seu nome, eu reuni a família e falei: olha aqui, o cara assumindo que está traindo com você. Reuniu o pai, mãe, todo mundo, e começou a ler a carta. Ele não tinha lido antes, e a carta era assim: eu não sei quem é você, o que você está passando, mas Deus tem uma resposta de Deus para a sua vida, você precisa acertar a sua vida, acertar seu casamento.
não te conheço. Ele falou: todo mundo aqui aceitou Jesus, voltou para Jesus, e eu quero aqui te agradecer, porque nós voltamos para Jesus. Cara, tem sentido, querido. Se você fizer algo para Deus, começa a dar sentido, dá o primeiro passo, você vai ver o que Deus vai fazer. Se você mora num condomínio, distribui carta lá no condomínio: eu sou cristão, amo Jesus e oro por cura, se tiver alguém doente pode me procurar. Você vai ver o que vai acontecer. Faz cartãozinho para sua empresa pequenininho assim: olha, eu amo Jesus e oro por cura. Se tem alguém enfermo, vamos chamar você de curandeiro, pode chamar, mas distribui para todo mundo. A hora que a coisa apertar, vão te procurar. Porque às vezes a gente fica esperando uma grande coisa, esperando algo brilhante, e Deus vai dando sinais pequenos para a gente. Eu falo que essas atitudes minhas na adolescência e na juventude me levou onde eu estou hoje com o ministério. Deus foi me dando coisas maiores, porque eu fui obedecendo algumas coisinhas pequenas. Muitos têm sonhos, queridos. Nossa, mas sabe que sonho que eu tinha? Igual muitos jovens tinham, de comprar uma carreta de som e tudo montado, para a gente andar de cidade em cidade, abrir aquele sonzeiro e pregar. Esse é o meu sonho da minha vida. Daí a primeira oportunidade que apareceu foi pregar na rodoviária, para os mendigos lá. Eu falei: eu queria o caminhão, não queria esse negócio aqui não, queria aquilo lá. Eu falei: então começa aqui. Você é muito mais do que você imagina ser. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Ele tem você escrito na palma da mão dEle. Jeremias 29:11 diz assim, pessoal do louvor, se quiser vindo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, fala em secreto, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Se você vai para Deus, se você busca Ele, Ele começa a dar, começa a mostrar o significado da sua vida, que você tem significado, você que não consegue ver. A gente que não vê. Se você nasceu, se você está aqui, se você respira, se você tem uma família, se você tem tudo isso que tem hoje, se Deus ainda não te louvou, é porque tem um propósito maior nisso tudo. Talvez você não sabe qual é ainda, mas que Ele existe, existe. Vamos ficar em pé, queridos. Tudo que tira a nossa vida não vem de Deus. Tudo que tira o foco e o desejo de você não viver não vem de Deus. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E essa vida plena é profissional, é sentimental, é espiritual, é plena. O que é uma coisa plena? É uma coisa completa. Completa. Por favor, coloca o texto aí para mim de Isaías 49:1. Hoje de manhã Deus liberou uma palavra muito forte no meu coração. Isaías 49, o versículo 1. Muito forte no meu coração. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam, vocês nações distantes, antes de eu nascer, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome, continua, Ele fez de minha boca uma espada afiada, e a sombra da sua mão Ele me escondeu, Ele me tornou uma flecha polida, e escondeu-me na sua aljava. Sabe, queridos, sabe o que Deus falou comigo nesse texto? Que eu e você, foi uma visão muito forte que Deus me deu.
nós somos flechas na mão de Deus. E nesse texto fala que é uma flecha polida. Quer dizer que passou por um processo, que passou por um tratamento. Uma flecha não é um caniço, um bambu que pega ali no chão, do jeito que está, e já coloca no arco e taca. Não, ela tem que ser preparada. Talvez você está sendo preparado. O que é polido? Fricção, esfregar, limpar, polir. E pode ser que você está sendo polido. Você é uma flecha, está na mão, a Bíblia diz que está escondido na mão dele. E está onde? Escondeu-me na sua aljava. Imagina Deus, uma aljava aqui nas costas, e você uma flecha polida, que já passou pela parte do polimento. Querido, uma doença dá uma polida na gente boa. Um casamento é o melhor lugar para ser polido, no caráter, na vida. Filhos também dá uma polida boa na gente. Igreja, ministério, líder de célula, pastores, tudo isso é polimento de Deus na nossa vida. Agora, o que a Bíblia, o que eu fui entendendo? Que às vezes a pessoa pensa assim: não, mas eu sou uma flecha independente, o que Deus falar comigo eu faço, eu falo só o que Deus falar comigo. Não, querido, a flecha precisa estar na mão de alguém, escondida na mão de alguém. E uma flecha, quando ela está numa aljava, ela está toda juntas, toda grudadinha uma perto da outra, e aparentemente está ali paradinha, não servindo para nada. E pode ser que um ambiente como esse, de domingo à noite, é um ambiente de todo mundo juntinho na aljava. É uma flecha que está pronta, está polida, mas está ali ainda. Só que para poder cumprir o propósito, alguém precisa tirar da aljava, colocar essa flecha no arco, retesar e lançar. Esse processo de se colocar à disposição, esse processo de vir para o arco, é um processo onde a gente se entrega, onde a gente busca e busca a direção de Deus. Pastor, como é que eu vou saber meu destino? A flecha ela está em 3 lugares: na aljava, no arco ou no alvo. Quando a gente entende isso na nossa vida, você consegue entender que você é uma flecha lançada, que você não sabe a direção ainda, mas você está indo, ó. O alvo está lá, e você está indo, e você vai cumprir o seu propósito. Já saiu da aljava, você está cumprindo o seu propósito e alcançando o seu alvo. Deus não te fez para ficar o todo o tempo na aljava. Deus não te fez para ficar todo o tempo sendo polido. Deus não te fez para ficar de enfeite com uma peça de museu. Se não chegou o tempo, vai ter um momento onde Deus vai te lançar. E vai usar quem para te lançar? Os pastores, a liderança, os desafios que vêm na sua vida. E quando você se dispõe nesse lugar, você está no arco. E quando está no arco, aparentemente você fala: não, eu quero logo para frente. E você é puxado para trás. É retesado. A gente retesa o arco, você puxa ele. Você fala: nossa, mas agora que eu achei que ia, estou voltando. Só que quanto mais você volta, mais você vai. E quando você é uma flecha lançada, você chega no seu alvo. Hoje de manhã Deus deu essa visão de forma muito clara, muito rápida aqui. E hoje em casa eu busquei, Deus me trouxe esse texto, que a gente é uma flecha polida, onde Deus esconde na aljava dele. Querido, você não é solto, o seu projeto de vida não é o seu projeto de vida, é o projeto de vida dele. Ele vai cumprir aquilo que tem na sua vida, ele vai cumprir os propósitos dele para o seu coração. Não deixe o diabo dizer coisas diferentes para você. Quando Jesus estava ainda cumprindo o seu ministério na terra, em Lucas 13, preste atenção nisso. Ele estava andando, chegou os fariseus e disse o que para ele? Olha, Herodes disse que vai te matar. Que é uma ameaça maior do que matar uma pessoa? Uma ameaça de morte. Ele vai te matar. Sabe o que Jesus respondeu? Fala para aquela raposa, é para Herodes, fala para aquela raposa que eu vou curar hoje, eu vou expulsar o demônio amanhã, e depois da manhã, depois eu vou me entregar. Sabe, querido, você tem um projeto de Deus na sua vida, hoje, amanhã e depois. Eu expulso o demônio, eu curo pessoas, e eu vou vivendo até o propósito de Deus ser cumprido na minha vida. Você é flecha polida na mão de Deus. Feche os teus olhos, queridos.